Você já tentou ler a Bíblia, mas sentiu dificuldade em entender as mensagens? Já se perguntou por que algumas passagens parecem confusas ou contraditórias? Se sim, você não está sozinho. A Bíblia é o livro mais lido e influente da história, mas também um dos mais complexos. No vídeo de hoje, vou te mostrar como ler e entender a palavra de Deus de forma clara e profunda, para que ela transforme sua vida. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar uma dica essencial que pode mudar sua forma de estudar a Bíblia. Já deixe seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Agora, vamos ao primeiro passo. Comece com oração e um coração aberto. Antes de abrir a Bíblia, faça uma oração pedindo discernimento. A própria palavra nos ensina que é o Espírito Santo quem nos guia à verdade. João 16:13. Ler a Bíblia sem buscar a direção de Deus pode torná-la apenas um livro comum, mas quando pedimos sabedoria, ela se torna viva e poderosa. Dica prática. Antes de começar, ore assim: Senhor, abra minha mente e meu coração para compreender sua palavra e aplicá-la em minha vida. Amém. Escolha uma tradução de fácil compreensão. Muitas pessoas desistem da leitura da Bíblia porque começam com uma versão difícil de entender. Algumas traduções utilizam uma linguagem mais arcaica, enquanto outras trazem um vocabulário mais acessível. Se você está iniciando, versões como NVI, Nova Versão Internacional, ou NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje, podem facilitar sua compreensão. Se já tem mais experiência, pode usar a ARA, Almeida Revista e Atualizada, ou até mesmo comparar diferentes versões para um estudo mais aprofundado. Dica prática: escolha uma versão que fale ao seu coração e facilite o entendimento. Se possível, use um aplicativo da Bíblia para comparar diferentes traduções do mesmo versículo. Contexto é essencial. Não tire versículos do seu significado. Um erro comum ao ler a Bíblia é pegar um versículo isolado e interpretá-lo sem considerar o contexto. Isso pode levar a entendimentos errados e até mesmo a falsas doutrinas. Por exemplo, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes é citado como um versículo sobre conquistas pessoais, mas no contexto, Paulo estava falando sobre aprender a viver contente em qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade. Dica prática: sempre leia os versículos antes e depois para entender o contexto completo. Além disso, pergunte-se: quem escreveu esse livro? Para quem foi escrito? Qual era a situação da época? Comece pelos livros certos. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia em Gênesis e tentam seguir até Apocalipse, mas esse método pode ser desafiador, especialmente para iniciantes. Livros como Levítico e Números, cheios de leis e genealogias, podem ser difíceis de entender logo no início. Se você está começando, uma excelente estratégia é iniciar pelos evangelhos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Depois, pode avançar para Atos, que mostra o início da igreja cristã, e para as cartas de Paulo, que trazem orientações práticas para a vida cristã. Dica prática: comece pelo Evangelho de João para conhecer melhor Jesus. Depois, leia os Salmos para fortalecimento espiritual e Provérbios para aprender sabedoria para o dia a dia. Use recursos para aprofundar o entendimento. A Bíblia foi escrita há milhares de anos, em culturas muito diferentes da nossa. Isso significa que algumas passagens podem ser difíceis de entender sem uma explicação adequada. Para aprofundar sua compreensão, utilize recursos como comentários bíblicos, explicações feitas por estudiosos sobre cada versículo. Dicionários bíblicos definem palavras e termos usados na época. Mapas bíblicos ajudam a visualizar locais mencionados na Bíblia.
aplicativos e sites, como a Bíblia Online, que trazem estudos gratuitos. Dica prática: sempre que encontrar uma passagem difícil, busque explicações de fontes confiáveis. Ler a Bíblia com estudo e oração fará com que você compreenda melhor a mensagem de Deus. Desenvolva o hábito diário da leitura bíblica. A Bíblia não é um livro comum para ser lido apenas uma vez. Para que sua mensagem transforme sua vida, é essencial lê-la diariamente. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter forte, a alma também precisa da palavra de Deus para crescer espiritualmente. Mas como criar o hábito da leitura? Aqui estão algumas estratégias eficazes. Defina um horário fixo. Escolha um momento do dia em que você possa ler sem distrações. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou durante o intervalo do trabalho. Comece com pouco tempo. Se você ainda não tem o hábito, comece com 5 a 10 minutos por dia e vá aumentando gradualmente. Crie um plano de leitura. Seguir um plano estruturado pode ajudá-lo a manter a disciplina e a entender melhor a sequência dos acontecimentos bíblicos. Use um caderno de anotações. Anote versículos que falam ao seu coração, dúvidas que surgirem e reflexões sobre o que aprendeu. Dica prática: escolha um versículo para memorizar a cada semana e repita-o diariamente. Isso fortalecerá sua fé e o ajudará a lembrar das promessas de Deus em momentos difíceis. A Bíblia como guia para a vida. A leitura da Bíblia não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada espiritual. Deus fala por meio de sua palavra, trazendo direção, consolo e transformação para aqueles que a buscam com sinceridade. Ao longo deste estudo, vimos que para entender a Bíblia é necessário ter um coração aberto, começar pelos livros certos, usar recursos auxiliares e desenvolver um hábito diário de leitura. Agora, a pergunta é: você está disposto a colocar isso em prática? Desafio final. Pegue sua Bíblia agora e leia um capítulo do Evangelho de João. Depois, reflita sobre o que Deus quer falar com você hoje. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa aprender a ler e entender a Bíblia. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder nenhum ensinamento. Que Deus te abençoe.